Queridos alunos do sexto ano, estamos mais uma vez de volta. Hoje nós vamos estudar a organização do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele se divide em duas partes, né? Que é o sistema nervoso central, SNC, que é formado pelo encéfalo, a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, SNP, que é formado pelos nervos e os gânglios nervosos. Então, a gente vai começar pelo sistema nervoso central. Como a gente vê, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinal. Como vocês podem ver aí na foto, né, dele, do sistema nervoso central, vocês estão vendo aí, o encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo tronco, o encefálico, né, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. São essas três partes que formam o encéfalo. E o encéfalo, ele preenche toda a caixa craniana. E ele é protegido por essa caixa craniana, né? O osso da cabeça, né? Que é a caixa craniana, é quem protege, né? O nosso sistema, quem protege o nosso encéfalo, né? Então, o sistema nervoso central, ele é encarregado de controlar as atividades do nosso corpo, tanto as voluntárias como as involuntárias. Tudo depende, né, do funcionamento, todo esse funcionamento depende do sistema nervoso central. Então, como vocês podem ter vendo aí, ó, o encéfalo ele é protegido pelo crânio, e a medula espinal, ela é protegida pelas vértebras, que é essa figura aí de baixo, ó. Ela é formada pelas vértebras e os nervos, e as vértebras ela tem a função de proteger essa medula espinal. O sistema nervoso periférico, né, ele também é formado pelos nervos, como a gente viu, e pelos gânglios nervosos. Os nervos, eles são agrupamentos de fibras, as quais, por sua vez, são associados de prolongamentos dos neurônios a nervos que partem do encéfalo e nervos que partem da medula espinal. Os nervos se ramificam e chegam a todas as partes do nosso organismo. Então, os nervos, eles partem desde o nosso encéfalo e da medula espinal e vai se espalhando por todo o nosso corpo. Já os gânglios nervosos, né, que é outra parte do sistema nervoso periférico, eles são agrupamentos de corpos celulares dos neurônios. Então, como vocês estão vendo aí nessa foto, que está no livro de vocês na página 59, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em dois, que é o sistema nervoso periférico somático e autônomo. O somático, ele é responsável por ações voluntárias do nosso corpo, ou seja, aquelas ações que a gente comanda. Então, esse sistema nervoso periférico somático, ele é responsável por essas ações. Eu quero levantar meu braço. Eu controlo esse movimento. Então, é uma reação minha voluntária, que eu faço na hora que eu quiser. O sistema nervoso periférico autônomo, ó, como o próprio nome já diz, autônomo, ele se encarrega das ações automáticas e involuntárias do organismo, que são necessárias para a sobrevivência e manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, respirar. A respiração é uma ação involuntária do meu corpo. Então, quem é responsável é o sistema nervoso autônomo. Meu coração bater. Não é porque eu quero que ele bata agora, meu coração vai parar de bater agora. Não, ele vai bater. Não é um sistema involuntário, ou seja, que não depende de mim. E quem é responsável é o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai se dividir também em duas partes, que é o parasimpático e o simpático, que é o que vocês estão vendo aí nessa gravura, né?
o sistema nervoso autônomo simpático, ele prepara o nosso organismo para situações de ações e emergência. Enquanto o sistema nervoso periférico autônomo parasintático, ele prepara o nosso organismo para situações de relaxamento. Então, diante de uma situação de perigo, por exemplo, os nervos do sistema nervoso parasintático autônomo simpático, ele estimula o coração e e outras regiões do organismo, preparando o corpo para a ação. Quando o perigo passa, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele faz com que o nosso corpo relaxe, volte ao normal. Aí nessa fotozinha que vocês também podem observar no nosso organismo, por exemplo, quando a gente tem um susto ou alguma coisa, né, o nosso organismo, os nossos hormônios, ele prepara o nosso corpo liberando o hormônio, que é a adrenalina. Então, quando isso acontece, o que acontece? Vamos ver. O nosso olho, por exemplo, ele dilata a pupila, é como se o nosso olho se arregalasse. A nossa glândula salivar, ela diminui a produção de saliva. O pulmão, ele relaxa os brônquios. O coração, ele acelera. O estômago inibe, por isso que a gente sente aquela coisa no estômago, né? Quando a gente tá com medo ou alguma adrenalina forte. O fígado, ele inibe a atividade do pâncreas e as da vesícula biliar. E os rins, ele produz a secreção, né? E o hormônio da adrenalina e da noradrenalina. Os órgãos sexuais relaxam, a bexiga urinária também, né? Como vocês estão vendo aí. Aí quando tudo passa, quando esse momento passa, aí o nosso organismo vai relaxando. O nosso olho, ele diminui a pupila. As glândulas salivares produzem saliva normalmente. O coração vai voltando ao normal. Os pulmões se contraem, né? Os brônquios se contraem, aliás. O estômago e o intestino, eles já são estimulados a funcionar normalmente. Já há um estímulo pelo fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. A urina se contrai normalmente, né? E os estímulos sexuais, né, dos órgãos genitais também. Então, gente, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, é ele quem recebe todos os estímulos, como a gente está vendo aí. Recebe os estímulos dos sentidos, né? Aqueles sentidos que a gente estuda nas aulas passadas: visão, paladar, gustação, olfato, tato. E através dessa recepção, desse estímulo, então esse sistema nervoso periférico e central, eles vão fazer com que esse estímulo que a gente recebeu, essas sensações, essas vibrações que a gente recebeu, eles sejam armazenadas e sejam distribuídas para o nosso corpo, seja estimulado e essas informações sejam levadas para toda a parte do nosso corpo. Aí nós temos outra questão interessante, que são, sim, o cérebro, ele é responsável por elaborar as respostas voluntárias. Eu tô com vontade de ir no banheiro. Então o cérebro tá dizendo, você tem que ir ao banheiro. Então ele é responsável. Meu braço vai levantar agora. Então o cérebro, ele é quem comanda isso. Então ele é responsável por elaborar essas respostas voluntárias. Algumas respostas, elas são elaboradas pela medula espinhal. As ações involuntárias, ou seja, as que são feitas independentemente da nossa vontade, como tocar, por exemplo, também são feitas pela medula espinhal e pelo cérebro. Por exemplo, tocar um instrumento musical é uma ação voluntária, não é verdade? Pois podemos decidir tocá-lo ou não. Já a retirada da mão de uma panela quente é involuntária. Antes mesmo de você sentir que a panela está quente,
a sua mão já está longe do perigo. Como vocês estão vendo aí nessa gravura, né? Aí nós temos um objeto quente. Aí nós temos os receptores na pele para dor, porque a nossa pele ela é quem recebe esse estímulo da dor. Então, esse estímulo que a pele recebeu, ele vai ser transportado por quem? Pelos axônios, pelos músculos, né? Ele vai passar através dos músculos, que recebe o comando para levantar o braço quando a gente tem um susto, né? E através, né, dos axônios dos neurônios, né, das células, né, dos axônios dos neurônios sensitivos, dos axônios do neurônio motor. Então, tudo isso ele vai levar para onde? Para a medula espinhal. Então, essa medula espinhal, ela vai levar para onde? Para o encéfalo. E lá, né, ele vai comandar, ele vai rapidamente, ele já tem aquela sensação. Não vou tocar aí porque está quente. Então, o nosso corpo recebe esse estímulo e adeus. Então, essas ações involuntárias, mediadas pela medula espinhal, elas são chamadas de atos reflexos e visam assegurar a integridade do nosso organismo. Aí nós temos também o caminho do impulso nervoso é mais curto do que as reações mediadas pelo cérebro. Assim, a resposta é bem mais rápida. Esse é o caminho chamado de arco reflexo. Ou seja, essas situações de perigo, como a gente vê aí no caso, antes de eu colocar a mão na panela quente, eu já sinto que ela está quente, eu já tiro a mão rapidamente. Então, os atos reflexos, ele faz com que eu faça isso, com que eu retire essa mão. Então, esse caminho, né, do impulso nervoso, de eu tirar a mão da rapidez, ele é mais curto do que as outras ações, né, que o cérebro media. E essa resposta ela vai mais rápida, né, para o nosso cérebro.